hoje nós vamos encerrar nossa série em Josué e nós não poderíamos olhar para o versículo mais decorado por mais de 3.000 anos, mais repetido, mais decorado. Todo mundo conhece, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começamos aqui essa manhã assim. E essa semana, quando estava refletindo sobre esse capítulo, 2 autores me vieram à mente, dos quais eu gosto bastante. Eles são autores distintos, falam sobre assuntos distintos, mas nesse momento eles estão alinhados falando sobre o mesmo assunto. Primeiro é Charles Swindoll, ele foi pastor da Igreja Evangélica Livre nos Estados Unidos, e ele disse: o que quer que se diga sobre família é o ponto principal da vida, a bigorna sobre qual a atitude e as convicções são forjadas, e é a força mais influente em nossa experiência terrena. A família, a importância da família. E a gente vive momentos onde justamente esse valor da família é minimizado. A gente vive isso, são os momentos em que nós estamos vivendo, e muitas vezes nós próprios, como pais, nós não percebemos o tipo de mundo que os nossos filhos estão vivendo agora. Nós não conseguimos acompanhar tudo, e às vezes a gente não percebe, mas as coisas mudaram muito, muito. Nossos filhos veem mais, nossos filhos sabem mais, nossos filhos experimentam mais, eles crescem muito mais rápido, porque ouvem muito mais todos os dias. E aí James Dobson, que é um autor que fala justamente sobre família, e o foco dele é justamente criação de filhos, unidade do casal e tudo mais, ele diz o seguinte: devemos fazer da salvação de nossos filhos nossa prioridade número 1. Nada mais é importante do que isso no mundo. Agora, como a gente faz isso? Sabendo que a família é o ambiente mais importante, sabendo que a salvação dos nossos filhos deve ser a nossa prioridade número 1, como a gente faz isso? A gente quer olhar para o texto hoje, do capítulo 24 de Josué, e lá nós vamos encontrar algumas instruções, porque Josué entendeu o poder que os pais têm e a importância de uma família. Josué entendeu isso. E quando ele chega no fim da vida dele, ele reúne o povo de Israel, ele chama de novo. Moisés já havia feito isso. Se você olha para Deuteronômio, Moisés faz isso. Ele reúne o povo, ele fala, e agora Josué faz a mesma coisa. Reúne o povo de Israel, os líderes de Israel, para então dar uma mensagem final a esse povo. A gente sempre gosta de prestar atenção, nas últimas palavras de alguém. A gente gosta de prestar atenção, e aqui está as últimas palavras de um homem como Josué, que conduziu esse povo de uma forma excelente, Mas também, agora ele está a um passo da própria morte, ele está chegando no fim da vida dele. E ele quer deixar um legado. Ele então, no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13, ele está fazendo uma recordação. Ele lembra de tudo que Deus fez, de tudo que eles fizeram em nome de Deus, com a ajuda de Deus. Você pode ler isso no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 13. Tudo aquilo que eles conseguiram fazer foi com a ajuda de Deus, foi por causa da bênção de Deus. E ele então, a partir da segunda parte do capítulo, ele chama o povo para uma renovação dessa aliança com Deus de novo. Que o Senhor seja a canção de vocês também. Não esqueçam, ele diz. Ele chama esse povo para essa renovação. Mas no meio dessa mensagem dele, entre a lembrança e a renovação, está esse texto mais conhecido do Antigo Testamento, Se nós perguntássemos, todos nós já decoramos esse texto, ou já vimos isso numa frase de carro, no adesivo do para-choque do carro. Nós já vimos isso em vários lugares. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que isso significa? Isso tem implicações. E no meio dessa mensagem, então, ele fala isso, e nessas palavras e nos versículos que precedem essa frase, encontramos algumas decisões que devemos tomar se nós quisermos ser uma família que serve o Senhor conosco. Ou se nós quisermos ter a nossa família servindo o Senhor conosco. Não sei qual é a tua vontade, o teu desejo como família, ou tua experiência, ou tua vivência sobre a terra. E aqui nós temos alguma orientação sobre família. A primeira coisa, nós vamos ler o texto do versículo 11. Josué está fazendo as recordações de tudo que eles viveram como israelitas desde a saída do Egito. Mas o versículo 11 até o versículo 13 vai nos ajudar um pouco, porque nesse texto ele fala justamente sobre tudo que foram capazes de fazer foi porque
eles confiaram no Senhor ou foi porque o Senhor deixou? E essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Nossa primeira decisão, família baseada na graça de Deus. Veja o que diz o versículo 11 ao versículo 13 de Josué capítulo 24. Agora ele está contando a história de que depois de 40 anos andando no deserto, chegaram no rio Jordão. Ele diz, depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. E eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos dois reis, amorreus. Não foi espada e o arco de vocês que lhe deram vitória. Ele está dizendo isso. Não foi a espada e nem o arco que lhes deram vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. O que Josué está mostrando aqui, que tudo aquilo que os israelitas fizeram, que experimentaram, o Jordão abrindo, as muralhas de Jericó caíram, a cidade de Ai caiu, todos os reis foram caindo diante deles. Não foi o arco e a espada deles que produziram, foi graça de Deus. E Josué deseja que o povo nunca se esqueça disso. Nunca se esqueçam de que não foi o arco e não foi a espada de vocês. Afinal, o exército de israelitas venceu e era fácil você começar a acreditar que nós produzimos isso. E isso é também para a nossa vida. Se nós quisermos ter uma família que serve ao Senhor com a gente, precisamos ter uma família baseada na graça. E isso significa ensinar os nossos filhos, ou contar aos nossos filhos, as coisas que Deus já fez no passado. Das coisas que Deus já levou e conduziu você através. Como família, Deus faz, ou devemos fazer assim como Josué fez com esse povo. Começar a contar sobre graça de Deus em nossa família. Não sei das tuas histórias, mas você a sabe muito bem da onde Deus agiu. Conta para os seus filhos. Fala com eles sobre isso. Mostra de como Deus foi gracioso. Essa semana a gente estava lembrando de como eu e Raquel nos conhecemos. Em 1999 nós nos conhecemos num retiro de jovens. O Matias não gosta muito porque é uma história meio romântica, então está na idade de achar tudo chato, né? Mas é assim, Deus foi gracioso, Deus nos levou naquele lugar. E no retiro de 2000, quando a Raquel nem iria para esse retiro, ela foi de última hora, e foi quando nós nos conhecemos melhor. Isso é graça de Deus na nossa vida, mais em minha do que na vida dela, não? Mas é graça de Deus, e a gente conta isso para os nossos filhos, fala, você é resultado daquilo que Deus fez lá atrás. E quando nós baseamos a nossa família nessa graça de Deus, nós começamos a tirar aquele sentimento, nós somos especiais, porque nós conseguimos as coisas por nosso próprio esforço. E é isso que Josué quer se certificar de que o povo de Israel não tenha. Não, vocês não são especiais, é graça de Deus. E se nós quisermos realmente ter uma família que serve ao Senhor junto conosco, nós precisamos dizer aos nossos filhos o que Deus já fez. Você já contou o teu testemunho para os teus filhos de como você entregou a tua vida a Cristo? De como foi o teu encontro com o Senhor? Conta para eles. Conta de como gracioso Deus foi. Isso pais precisam fazer. Precisamos dizer aos nossos filhos o que Deus já fez em nossa vida. E aqui nós vemos Josué fazendo isso com os israelitas. Veja, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso. E eles ouviram. Deus te abençoou? Anote isso. Anote isso, pense nisso, conte para os teus filhos. É muito bom você lembrar do que Deus já fez para as gerações seguintes e que eles continuem contando essa história da vida deles. Primeira coisa, irmãos, família baseada na graça. Eu e minha casa serviremos ao Senhor? Sim, se você quiser isso, você precisa começar com família baseada na graça. Fala do que Deus já fez. Testemunhar de Deus para os teus filhos. Fala do amor de Cristo. Fala da bondade dele na sua vida. Das dificuldades pelos quais você passou. E essa é a primeira coisa. Segunda coisa, nós chegamos no versículo 14, a primeira parte. E essa é a segunda coisa que nós precisamos na família. Segunda decisão que precisamos tomar. Uma família que sabe adorar o Senhor. Veja o que diz o versículo 14, a primeira parte. Agora temam o Senhor.
temam o Senhor. E quando nós pensamos em temor do Senhor, às vezes vem na nossa mente aquela sensação de ter medo de Deus. Também tem esse lado. Mas temor ao Senhor é um texto um pouco mais profundo e um pouco mais amplo. É um conceito bíblico diferenciado. Ele diz que o nosso temor ao Senhor nos leva a considerar Deus tão importante que eu quero agradá-lo em todas as áreas da minha vida. E quando eu olho para esse conceito de uma família que sabe adorar a Deus, eu preciso levar a minha família a experimentar uma devoção interior. Mas como eu ensino a minha família a ter, ou os meus filhos, a terem uma devoção interior? Devoção interior é mais uma atitude do que um programa. Muito mais uma atitude do que um programa. Eu trouxe uma foto. Você vê uma menina, a mãe e a outra filha, parece ser a filha mais velha, aí você tem a mãe e a filha mais nova, e em seguida um menininho. Vestidos bonitinho, porque antigamente, quando eu era criança, nós tínhamos a roupa de igreja, que a gente colocava só no domingo para ir para a igreja, e tão logo a gente voltava para casa, tirava aquela roupa, a mãe lavava e poderia usar de novo. Não se usava durante a semana. Então tinha o sapato da igreja e a roupa da igreja. E eles estão usando a roupa de ir para a igreja. Mas prestem atenção no pai. O pai está sentado com o seu charutão na mão, lendo o seu jornal, de pijamas. E o menininho atrás é meio resistente, está percebendo? Ele está olhando para o pai. Ao invés, você vê, as outras três estão olhando juntos para uma direção. E o menininho está dividido. A impressão que dá é que o menino está indo para a igreja obrigado. Ele queria ficar com o pai. E aqui nós vemos que os homens têm uma responsabilidade nessa área. E por muitos anos nós delegamos essa autoridade espiritual para as mulheres. Um fardo que nós colocamos sobre as mulheres. Sendo que a autoridade espiritual é um fardo que Deus deu para ser compartilhado entre homem e mulher. E nós, como homens, deveríamos ser os líderes que deveriam estar ali na frente, liderando a esposa e as crianças em direção daquilo que é adorar o Senhor, ao temor ao Senhor. Precisamos entender isso. E infelizmente hoje nós olhamos a grande maioria das pessoas nas igrejas que assumem responsabilidade de liderança na igreja são as mulheres. Culpa dos homens, que deixaram de se envolver. E como nós podemos compartilhar essa devoção interior com as nossas famílias? Eu disse aqui antes, é muito mais uma atmosfera na casa do que um programa. Se a atitude nossa for essa, nós nunca teremos filhos que temem o Senhor. Porque eles observam em nossa vida e reproduzem. Então, se o menino, quando tiver a sua idade, vai estar sentado nesse sofá, com o cigarro na sua mão, com o jornal, e não querendo fazer parte desse processo do desenvolvimento espiritual também em sua vida. Quando nós, homens, vamos aprender que as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras? Isso é extremamente importante quando a gente está falando sobre famílias. Hoje nós temos famílias desestruturadas, porque o pai, que deveria estar junto, dividindo esse fardo junto com a sua esposa, na educação, na criação e na condução dos seus filhos no temor, não faz esse trabalho. Essa é nossa responsabilidade como homens. Se nós quisermos ter uma família que sabe adorar o Senhor, temos que levantar a bunda dessa cadeira, assumir a nossa responsabilidade e conduzir a nossa família ao temor ao Senhor. Quando Josué diz, temam o Senhor, ele está dizendo que nós devemos ter essa devoção interior que nos impulsiona e que nossos filhos vão olhar para nós e repetir os nossos passos. E devoção interior, volto a dizer, é uma atmosfera, não é um programa. É você fazer e deixar os teus filhos assistindo. Deixá-los assistir, conduzindo-os, dizendo, é assim que faz. É como o nosso pai, quando a gente era pequeno, nossa família, todos trabalharam com o meu pai. E era assim que meu pai fazia. Meu pai era marceneiro, então ele pegava o esquadro, fazia um risco com o lápis, ele nos dava o serrote na mão e diz, eu quero que você corte essa madeira, a metade do risco é para mim, a metade do risco para você. O que ele quis dizer com isso? Que o corte deveria ser tão perfeito que o risco deveria sumir. Você não podia errar. Era assim que ele fazia, ensinava, é assim que faz. E você aprende.
Na espiritualidade não é diferente. Se quisermos ter famílias que adoram o Senhor junto com você, se esse é o teu desejo de ter a tua família, você precisa ser o exemplo. E aqui nós precisamos olhar para esse quadro. É até engraçado, mas é muito triste. Você vê alguém que deixou de assumir a sua responsabilidade. Temam o Senhor, diz Josué. Conceito bíblico de temer o Senhor é um respeito profundo a Deus tão grande que queremos agradá-lo em tudo o que nós fizermos. Você agrada o Senhor? Você tem esse desejo? Se você não tiver, provavelmente teu filho não vai ter. Esse é o nosso desejo, e esse é o que nós queremos. Deus quis que a liderança espiritual realmente, irmão, fosse dividido entre esposa e marido na educação e na condução dos seus filhos. Não é um fardo que a tua esposa deve levar sozinha. Esse é um fardo dividido. Terceira coisa, e aqui nós chegamos no versículo completo, no versículo 14, família que se familiariza com a obediência. Veja o que diz o versículo 14, agora temam o Senhor, que era aquela primeira parte que a gente viu anteriormente, e sirvam com integridade e fidelidade. Servir, e aqui nesses dois textos, o versículo 14 e o versículo 15, 5 vezes aparece a palavra servir, serviço, 5 vezes, em 2 versículos. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. A palavra servir aqui, então, tem esse conceito diferenciado. Tanto eles serviam aos deuses antigamente, agora servem ao Deus verdadeiro. E ele deixa bem específico aqui o que ele quer dizer quando ele está falando sobre servir. Como nós devemos servir? Toda fidelidade, com toda a fidelidade. Isso significa que em nossa vida não podem ter quartos privativos, onde Deus não entra. Quando Josué diz, sirvam ao Senhor com toda a fidelidade, ele está excluindo qualquer possibilidade de ter um quarto privativo, onde você diz, essa área da minha vida não vou prestar fidelidade a Deus, nessa área da minha vida Deus não tem acesso. E nós reservamos isso o tempo todo em nossa vida. O tempo todo nós temos áreas em nossa vida onde nós não queremos que Deus tenha acesso. Isso, para o povo de Israel, significava deixar de lado os falsos ídolos, que eles serviam antigamente, foi o que ele diz aqui no texto. Significava isso, porque os falsos ídolos que Israel seguia antigamente não tinham poder para salvar, tinham apenas poder para corromper. E quando nós agimos assim, quando nós servimos a Deus com toda a fidelidade, não deixando quartos privativos onde Deus não tem acesso, nós passamos a experimentar um renovo de Deus em nossa vida. Começamos a ver o agir de Deus em nossa vida e é um sinal genuíno de que a obra do Espírito Santo está acontecendo em nosso coração. Faça uma autoavaliação. Se existem áreas em sua vida que são privativas, onde Deus não tem acesso, onde você coleciona mais derrotas que vitórias, e você vai ver o teu progresso espiritual acontecendo. Quando nós passamos a agir assim, dizendo, Deus, veja, esse é quem eu sou. Assim está a minha vida, aqui estou. Me ajuda. Isso é um indício da ação do Espírito Santo desenvolvendo e mudando a sua vida. Áreas da sua vida. Isso é que nós precisamos. Família que se familiariza com a obediência. Ensinar os nossos filhos isso. Não deve ter tabus com Deus. Não, isso aqui eu não vou falar para Deus. Isso, sabe? Abre o coração diante do Senhor. Derrama o coração diante do Senhor. E deixe que seus filhos vejam isso. Que você faça isso também. Essa é a terceira coisa. A quarta coisa, família que lembra da sua experiência espiritual ou herança espiritual. Claro que pode passar esse, por favor. A herança espiritual, todos nós recebemos. E agora nós estamos no versículo 15. Diz assim, se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês hoje vivem. Nesse versículo nós temos a sensação de que Josué está apelando para uma decisão, um senso democrático aqui. Uma decisão íntima, você decide. Primeiro ele apresenta o Deus verdadeiro. Se você não está satisfeito em servir ao Senhor, então aqui estão as outras opiniões, as outras opções.
Mas antes, eu devo lembrá-los, antes dele apresentar as opções, ele fez um relato de tudo o que Deus já fez. Ele passou 14 versículos falando sobre o que Deus fez. E agora ele diz, se ainda assim vocês acham que não vale a pena servir ao Senhor, então faça o seguinte, serva lá os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates. Essa é a primeira coisa, os deuses além do rio, antes do rio Eufrates, referindo-se lá de Ur dos Caldeus, onde Abraão sai. Diz, volta para lá, volta para Ur, e volta a adorar aqueles deuses lá. Depois ele também fala sobre, assim que saíram do Ur dos Caldeus, chegaram em Egito. No Egito eles passaram a adorar outros deuses, Deus Sol, por exemplo, dos egípcios. Agora eles estão na terra dos cananeus, e ele diz, ou na terra que vocês estão vivendo hoje, os deuses amorreus. E eu expliquei aqui, né, quem são os deuses amorreus, são os deuses da fertilidade, de toda aquela coisa. Ele diz, está aqui, vocês têm essa opção, faça a escolha. Escolha o que vocês querem, se é o Deus verdadeiro, ou então voltem a adorar aqueles deuses dos antepassados de vocês. Às vezes nós enfrentamos pessoas assim, que os olhos estão tão cegos, pelo pecado e pelo coração indulgente, né? Estão tão endurecidos, que preferem beber da fossa do pecado, do lamaçal, do que beber da fonte de água viva. E o que você faz com isso, quando você encontra pessoas assim? Eu realmente acho que nós não precisamos coagir ninguém a seguir o Senhor. Se alguém prefere servir um outro Deus, que seja. Nós não somos chamados a coagir as pessoas, mas nós somos chamados a tomar uma decisão. E o que o Josué faz, nós vamos ver logo em seguida a decisão que ele toma diante dessa indecisão de muitas pessoas. Eu disse uma frase aqui recentemente, que Billy Graham falou, ele diz, quando um homem toma uma decisão de coragem, parece que ele enrijece a coluna de outros homens. O que ele quis dizer com isso? Que um ato de coragem pode incentivar outros a ter a mesma atitude. Por isso é muito importante você tomar a sua decisão. E as pessoas se convencerão muito mais assistindo você do que pelas coisas que você vai falar. Portanto, nós não precisamos coagir as pessoas, obrigar quase as pessoas, doutrinar algumas pessoas em relação à espiritualidade, porque salvação é um convencimento que o Espírito Santo dá. Nós somos chamados a testemunhar. Eu e você somos chamados a ensinar, a testemunhar, viver a vida em primeiro lugar, né? E a conversão quem faz é o Espírito de Deus, Ele que vai convencer as pessoas. Mas aqui nós temos esse exemplo. Ele diz, veja, Deus verdadeiro está aí. Você tem as opções que você quiser, mas veja o que Ele já fez. Eu acho que é importante a gente, antes de dar opção para as pessoas, mostrar o que Deus já fez, principalmente na nossa vida. E para os nossos filhos a mesma coisa. Para os nossos filhos a mesma coisa, nós damos o exemplo, nós falamos o que Deus fez, já disse aqui antes, é importante contar para os nossos filhos o que Deus fez, mas no fim das contas, como adultos, eles vão tomar as suas decisões. Mas você precisa se certificar de que você deu exemplo, de que você ensinou e de que você apontou para o caminho correto. A última coisa, uma família que escolhe seguir diariamente o Senhor, que é justamente essa parte final do versículo 15, quando Josué diz, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Estou convencido de que essa é uma das declarações mais famosas, né? Mais importantes também do Antigo Testamento, e com razão, porque ela expressa aqui o coração de um líder. Ela está expressando o que ele está sentindo. E nessas palavras bem simples, a gente encontra a vontade de Deus implícita aqui. Esse é o desejo de Deus. Que cada um de nós tenha essa decisão. Eu vou servir ao Senhor. Essa é a vontade do Senhor, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Matthew Henry, ele é um comentarista, né? Ele faz comentários. Ele, comentando sobre o livro de Josué, ele usa essa frase, piedade séria. Servir ao Senhor envolve piedade séria. O que é piedade? É uma vida devota, de devoção, uma vida de espiritualidade. Ele diz, seguir ao Senhor
envolve uma espiritualidade séria. E essa frase da espiritualidade séria, ela captura, né, o fardo que é de viver para o Senhor, né, para cada um de nós. Primeira coisa, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão pessoal de servir ao Senhor. Isso é uma decisão que cada um de nós deve fazer, porque ela é pessoal. Eu não posso transferir isso para ninguém outro. É uma decisão que eu devo fazer. Precisamos de uma geração assim como de Josué, que levanta e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que o mundo vá para uma outra direção. Eu vou servir ao Senhor. A outra coisa é que pais têm essa obrigação especial de dar exemplo. Como aquela foto que eu mostrei anteriormente. Nós, como pais, nós temos essa obrigação, não é opcional, é uma obrigação de dar o exemplo nessa área, da espiritualidade séria, né, da piedade séria, como Matthew Henry diz, de assumirmos nossa responsabilidade diante do Senhor, de viver a nossa responsabilidade espiritual diante dos nossos filhos. Nós somos chamados a isso. E não tem acordo para esse tipo de coisa, porque nós não podemos, como eu disse antes, delegar isso para alguém. É minha responsabilidade. Não adianta nada eu querer viver uma vida dissoluta e no fim, quando meu filho entra numa vida dissoluta, eu começar a gritar, Deus, por que você não faz nada? Nós precisamos viver uma espiritualidade séria diante dos nossos filhos. E se você já tem filhos crescidos e que andam no Senhor, já é avô, talvez você pense, graças a Deus meu trabalho terminou. Terminou, não. Avós têm uma influência extremamente poderosa sobre seus netos. Extremamente poderosa. Teu trabalho, Alma e Valdomiro, Bede, trabalho de vocês não terminou ainda não. Vocês têm uma responsabilidade. Oscar e Clara também, né? São vovós. Nelson, viu? Tem muitos avós aqui, né? Sônia. Vocês têm uma responsabilidade muito grande de influenciar os teus filhos, os netos de vocês. Vocês têm mais influência do que imaginam. Esses dias a Raquel fala com os meus sogros toda noite, né? E agora a Micaela se despede assim, fica com Deus para os avós. Ela ama os avós. Ela quer estar com os avós, porque os avós são importantes. Vocês têm uma responsabilidade de orientar também os seus netos na piedade. Vivam uma piedade séria diante dos netos. Instrua-os. Vocês também têm uma responsabilidade. Se é verdade que a maçã nunca cai longe da árvore, então é melhor eu ter certeza de que a árvore é boa. A gente sempre fala isso, né? Que a fruta não cai longe do pé. É melhor a gente se certificar de que o pé seja bom, para que o fruto seja bom também. Nós temos essa responsabilidade de escolher diariamente seguir o Senhor e convidar os nossos filhos a seguirem junto conosco. Josué coloca esse versículo diante do povo e diz, escolham hoje a quem vocês vão servir. Hoje é a hora de escolher. E é uma declaração pública. Ele diz, mas eu, no versículo 15, a última parte, não importa o que vocês vão escolher, diz ele basicamente com isso. Ele está colocando as opções, ele diz, mas eu, uma declaração pública aqui dizendo, vocês podem escolher o que vocês quiserem, mesmo sendo líder da nação, né, Josué sendo líder da nação, ele estava disposto a se separar do seu povo nesse quesito. Se vocês escolherem outro caminho, eu não vou. Eu vou nesse. Eu servirei ao Senhor. E uma declaração também pessoal. No final, tudo se resume a isso, né? É uma declaração pessoal. Você deve escolher servir ao Senhor. E isso não vai acontecer por acidente. É uma decisão que você precisa saber. Mas também é uma declaração convincente. Eu e a minha família. Aqui Josué fala também como líder da sua família. Nós tivemos, quando o Matias tinha uns 3 anos de idade, nós tivemos algumas dificuldades em nossa casa. O Matias começou a ter pânico, assim, e não conseguia dormir. Durante a madrugada toda, a gente passou várias noites sem conseguir dormir. Várias noites. Porque ele fechava o olho e aí ele via alguma coisa. Nós não víamos.
E ele via. E vinha algo para cima dele tentando sufocá-lo. Era isso que ele nos falava. Com 3 anos de idade ele tinha isso. Então nós orávamos, nós líamos a Bíblia em voz alta na casa, e ele continuava. E um dia eu disse assim: Deus, ele não tem capacidade de entender isso, mas eu decido pelo meu filho. Eu quero Jesus na vida dele. Nós fizemos essa oração junto com ele. Nós queremos decidir pelo nosso filho. Nós temos uma responsabilidade sobre nossa família, irmãos, espiritual também. E aqui Josué fala: eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Essa é uma declaração poderosa que ele diz, e corajosa. Isso envolvia todos os da família dele. Eu quero servir junto com a minha família. Serviremos ao Senhor, com uma declaração, né? Serviremos ao Senhor. Isso é mais do que somente abandonar deuses antigos. Isso é muito mais do que isso. Isso é dizer: a lei de Deus será a minha direção. A vontade de Deus vai ser a minha força motriz, vai ser aquilo que me impulsiona. A lei de Deus, a adoração de Deus vai ser o meu objetivo de vida. A vontade do Senhor vai ser a minha alegria. É isso que significa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente fala retoricamente: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas tem implicações aí, meu irmão. Sabe? A vontade de Deus vai ser aceita por mim e por minha família. O louvor ao Senhor vai ser um objetivo para nós como família. Servir ao Senhor é o nosso objetivo de vida. Viver para Ele é a nossa alegria também. Isso que significa, e é isso que Josué faz. E ele não diz: minha casa sem mim. Aí seria basicamente aquela foto que eu mostrei, né? A casa serve ao Senhor, eu fico em casa com o jornal. Ou eu sem a minha casa seria também uma hipocrisia. Porque afinal de contas você não pode servir ao Senhor se tua casa não serve, se você não anda, como é que você vai servir? Essa é a conclusão que Josué faz aqui. Como um homem como Josué pode ter tanta certeza sobre sua família? Como ele pode falar isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele sabia que ele tinha um compromisso pessoal com o Senhor. Ele se conhecia. Compromisso pessoal. Essas resoluções, irmãos, elas são fruto de um compromisso pessoal. Se eu não tenho compromisso pessoal com Deus, esquece. Se eu não canto louvores, meus filhos não vão cantar. Se eu não oro, meus filhos não vão orar. Eles podem não orar agora. Mas se você os convida a fazer parte de uma vida de oração, esse ensino entrará no coração deles. E esse princípio estará lá. Eles podem não cantar as músicas que a gente canta. Tá? Uma vez o Matias repetiu isso esses dias. O nosso estilo de música muda conforme os anos vão passando, né? Não sei se isso é para você também. A gente gostava de um estilo de música quando era mais novo. Hoje a gente gosta orquestra. Né? Hoje a gente gosta músicas mais leves, né? Adoro músicas leves assim, no nosso carro, músicas leves. Aí o Matias vai com fone de ouvido para poder ouvir as músicas dele, né? Mas eu disse: fica tranquilo, você não gosta das músicas que eu gosto hoje, mas quando você tiver a minha idade, você vai ouvir. E aí ele está com 15, né? Aí esses dias ele falou assim: comecei a ouvir as músicas que você gosta. Com 15 anos, né? Isso é uma coisa boa. Mas por quê? Por causa você está ouvindo o tempo todo. Eu acho que essa influência, tenho certeza, que nós precisamos exercer sobre os nossos filhos. É deixá-los ver uma espiritualidade não complexa, mas na simplicidade, só que séria. Uma espiritualidade séria, de levar Deus a sério, de incluir Deus nesse processo de oração, né, da equação da sua vida, incluindo Deus e permitindo que os teus filhos assistam você vivendo essa espiritualidade. Para encerrar essa série, o que Deus quer nos mostrar com esse capítulo 24, vamos passar isso, por favor. Uma pergunta: posso garantir que meus filhos e netos seguirão meus passos e servirão o mesmo Deus que eu sirvo? Eu não posso garantir. Eu não posso garantir porque eu estou criando seres pensantes. Um ser humano para a vida que, dada a devida circunstância e a idade, com maturidade, vai tomar as suas decisões. E
Deus deu essa capacidade a cada um de nós, de pensar e tomar suas próprias decisões. Mas o que eu e você, como pais, podemos fazer? Nós podemos mas contrabalancear essa balança com a nossa espiritualidade, com o nosso estilo de vida para o Senhor, com nossa vida, né, com Deus. Nós podemos trazer isso, né, para andar com eles, né? Essa balança, às vezes, ela é muito injusta com a gente, né? Porque a gente tem tantas coisas a lutar contra, né? O mundo oferece tantas coisas, né? Na secularidade, tantas opções, mas nós podemos contrabalancear isso. Como nós podemos contrabalancear isso? Se eu tenho uma vida espiritual muito complexa, muito cheia de coisas, sabe, que não são muito bíblicas, eles não vão ter prazer nisso. Mas a Bíblia, ela não é uma coisa chata, gente. Ela é excitante, ela é gostosa, ela é boa. E quando eu vivo uma vida, uma espiritualidade sadia, equilibrada, como a gente viu antes, uma espiritualidade séria, com alegria, eu posso ajudar o meu filho na decisão dele optar pelo Senhor. E não pelos caminhos que afastam o Senhor. Eu tinha um amigo com que eu cresci, né? E ele gostava muito de futebol. E ele era bom, de fato, mas ele gostava tanto de futebol. E certa vez ele se apaixonou por uma moça que ia para uma igreja onde jogar futebol era pecado. E aí ele começou a entrar em crise. E ele vinha e me dizia, eu gosto dela, mas eu gosto daqui e agora, como é que eu faço? Ela disse, não, porque é pecado, porque lá tira a camisa, porque é coisa carnal. Eu falei assim, meu Deus, gente, eu gosto tanto de um futebolzinho, a gente até torce para o Corinthians, o melhor do Brasil, né? Assim, mas esse tipo de espiritualidade, isso não é uma espiritualidade saudável. Isso não é o que Deus veio nos trazer. Ele veio nos trazer uma vida abundante, uma vida de espiritualidade que traz alegria, que traz ânimo. E quando os nossos filhos percebem esse tipo de coisa, eles vão optar também. Eles vão querer essa espiritualidade também. Nós não precisamos comprometer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é séria, não é brincadeira, não é palhaçada. Mas nós também não precisamos fazer uma espiritualidade cheia de coisinhas que mais impedem os nossos filhos de crescerem do que de realmente andarem com o Senhor, né? Que Deus nos ajude nesse desafio. Nós precisamos proporcionar essa atmosfera em nossa casa, irmãos, de espiritualidade séria, uma piedade séria. Proporcionar isso com alegria, com sinceridade. Isso vai ajudá-lo a escolher depois pelo Senhor. A gente gosta daquele texto de Provérbios, né? Ensina a criança no caminho em que ele deve seguir e quando for grande não se desviará dele. Mas deixa eu te dar uma má notícia, irmão. Isso não é uma promessa, viu? Não é uma promessa. Nós não conhecemos gente piedosa, crentes de verdade, e que os filhos não seguiram o Senhor. Eu conheço pelo menos uma dúzia de gente assim. Porque Provérbios não é uma promessa. Provérbios está dizendo assim, olha, ensina teu filho nos caminhos do Senhor. E a probabilidade dele se desviar será pequena. Mas ele é um ser pensante. Ele pode tomar decisões. Você está decidido? Está pronto para servir o Senhor? Como você está com Deus? Irmão, escolhe quem você quiser. Escolhe quem você quiser servir. Mas eu e a minha família vamos servir o Senhor. Eu e minha família vamos servir. E eu convido você também a servir o Senhor. Lembra do que o Senhor fez na sua vida. Lembra por onde Ele já te conduziu tudo. Conta isso para os teus filhos. Tire força disso. Viva uma piedade séria. Né? Deixa os teus filhos perceberem isso em você. A alegria que é servir ao Senhor. É uma satisfação enorme servir ao Senhor. Não é peso. Não é perder tempo, não é investir em coisas erradas, ou perda de tempo no sentido, vou perder minha juventude. É excitante, é bom, é gostoso viver para o Senhor. E deixa eles observarem isso em você. Né? Louve a Deus junto com eles. Ore com o Senhor, mesmo quando eles não têm vontade ou não queiram repetir, não é perda de tempo. Né? Você está investindo no teu filho. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer isso?
Você quer fazer isso? Na primeira página do boletim, quando eu coloco um pequeno texto ali, onde no finalzinho está dizendo, é o desejo, uma oração, de que a minha família, eu vou estar debaixo desse desejo de servir ao Senhor. E todos os que fazem parte da minha família, que sejam ensinados assim. Eu e minha casa seremos ao Senhor é uma oração. Uma oração, um desejo. Uma declaração. Deus, esse é o meu desejo. Eu quero servir ao Senhor junto com minha família. Faça essa oração. Busque viver a sua espiritualidade séria diante do Senhor. E conduza a sua família assim também. Né? Mas tome a responsabilidade. Não que nem aquela foto, hein? Isso, se vir à igreja não é importante para você, não será para a tua família. Se orar não é importante para você, não será para os teus filhos. Se cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, temer ao Senhor não é importante para você, não será para Ele. Tudo aquilo que é importante para nós, será importante para eles. E assim a gente termina o livro de Josué. Josué é um personagem fenomenal, fantástico, né? Que lutou muitas lutas, mas no final da vida dele, ele é capaz de fazer uma declaração assim. Que a gente tenha essa coragem também, requer coragem, né, de viver diferente. Vamos orar ainda? Querido Deus, nós chegamos diante do Senhor e reconhecemos o tamanho da responsabilidade que temos em nossas mãos como pais para conduzir os nossos filhos, a nossa família, no temor ao Senhor, numa espiritualidade séria, saudável. Temos uma responsabilidade muito grande. Mas ao mesmo tempo que ela é grande, ela não nos assusta no sentido de nos acovardar. E nós oramos juntos aqui essa manhã que o Senhor nos encha de coragem, que o Senhor nos dê alegria, que o Senhor nos dê ânimo, que o Senhor nos dê perseverança de vivermos uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que vai dar exemplos, uma vida também que conduz outros a crescerem na devoção ao Senhor, como discípulos teus. Então nós oramos, Pai, por sabedoria em primeiro lugar. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que o Senhor nos aumente a fé. E na medida em que nós caminharmos, nós também possamos conduzir os nossos filhos. Deus, e que a salvação dos nossos filhos realmente seja prioridade número 1 em nossa vida. Nos ajude a lutar seriamente para esse fim. Mesmo sabendo que eu não posso garantir nada, mas eu posso sim influenciar. Então nos ajuda, Deus, a sermos boas influências na vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, que possamos dar um bom exemplo e que possamos viver intimamente ligados com o Senhor, na nossa devoção, no nosso temor, e também como discípulos de Cristo. Eu peço a Deus que a história de Josué fique firme em nosso coração, que possamos, a exemplo desses personagens que nós passamos estudando aqui nessas últimas semanas, possam permanecer vivas em nossa mente, que a Tua palavra permaneça viva, firme em nosso coração, nos ajudando a tomar as decisões que nós precisamos. E eu apresento a Tua igreja diante do Senhor aqui essa manhã. E eu peço, Deus, que o Senhor olhe para os nossos corações. O Senhor conhece os desafios que nós temos em nossas casas. E eu peço, Deus, prospera as nossas famílias para viverem no crescimento, na dependência, no temor, no amor e no respeito ao Senhor. Prospera as nossas famílias assim, Senhor. Dá oportunidades aos meus irmãos que talvez tenham dificuldade em suas famílias a testemunharem do Teu amor, a darem o exemplo, a conduzirem, a liderarem as suas famílias. Deus, ajude-os. Dá capacidade também espiritual, autoridade espiritual, para fazerem a diferença, tomarem essa responsabilidade e lutarem por sua família. Dessa forma também visando esse desejo da salvação. Deus, ajude-os, ajude a cada um de nós. Tenha misericórdia de nós e nos ajude em nossa missão. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. É o que eu peço em nome de Cristo. Amém.